Amém. Paz do Senhor seja com todos. Amém. Em casa também. Eu quero fazer uma oração pelo pastor Marcelo, que eu estive lá agora, estava lá com ele, e quero abençoar a família agora, pedir o consolo, a força do Senhor, que ele perdeu o pai, né? E eu sei que foi uma providência do Senhor mesmo, dar o descanso, né? Porque o pai já estava doente há muito tempo. E eu conversando com ele ali, né? São meses e meses que houve uma proximidade que ele não tinha tanto. E o pai ali doente esses meses todos, e ele tomando conta, ele pôde falar de Jesus, o pai aceitou, ele fez batismo com água ali com o pai na cama. Então, é muito gostoso a gente ver que, né, que deu tempo, né? Tem gente que morre e não dá tempo de fazer nada, né? E ali o Senhor deu misericórdia, teve misericórdia e deu tempo de preparar a salvação, a confissão, né? Ali foi muito importante. Senhor, nosso querido Deus e Pai, maravilhoso Senhor, Deus de misericórdia, de graça, nós conhecemos o Teu grande amor, que o Senhor está no controle de todas as coisas, e te agradecemos porque o Senhor sabe o tempo exato para acontecer as coisas, Senhor. E hoje foi o dia do descanso do pai do Marcelo, do pastor Marcelo, da Michele, ali dos filhos, dos seus filhos ali também, né? E graças te damos, Senhor, porque houve salvação, tudo no seu tempo, e chegou a hora também do descanso das famílias que precisavam, Senhor. Então, consola, dê força, tudo o que eles precisam, saúde, Senhor, prepara tudo o que eles precisam nesse momento e daqui por diante, Senhor. Em nome de Jesus, nós te damos glória, Senhor. Nós te agradecemos por o Senhor ter feito o melhor para a salvação desse homem. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Fique à vontade, querido. Amém. Glória a Deus. Pai do Senhor Jesus. Tá saindo? Tá saindo? Então, o som tá bom? Pode aumentar mais, tem? Amém. Vai lá. Salmo 122 vai falar que é motivo de grande alegria estar na casa do Senhor. E é motivo de muito mais alegria ainda estar aqui novamente pregando a palavra de Deus. Quando o pastor nos chamou ali, eu confesso que pegou de surpresa, mas eu aprendi que mesmo não estando preparado, a gente tem que aceitar o convite do Senhor, né? Não pode falar não para o Senhor. E aí eu falei, eis-me aqui, estamos aqui. E aí eu preparei a palavra, e é benção, vai ser benção, Deus vai falar, grandiosamente. Também quero agradecer a cada um que está aqui, que Deus possa falar no seu coração. Também quero agradecer a cada um que está nas redes sociais nos assistindo. Quero mandar também um abraço para a família da minha esposa, que está na Paraíba, também está assistindo. Para minha sogra, Dona Bill, que Deus possa falar com ela lá. E amém. E a palavra que eu trouxe hoje, o tema é: tudo estava bem, de repente o dia mau chegou. E o dia mau é inevitável, a gente tem que passar por ele, porque é através das provas, das lutas, através do dia mau que Deus vai nos forjar, vai nos moldar e vai nos levar, nos impulsionar e até nos aproximar de Deus. Então é inevitável, e Deus já nos avisa. Coloca para mim Efésios 6,13. Portanto, tomais toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e havendo tudo isso, ficares firme. Então, aqui Deus já está nos alertando que o dia mau vai vir, vai ser inevitável, vai chegar. E através do dia mau, que a gente vai ter experiências com Deus, vai buscar mais a Deus, vai ter um encontro real com Deus. Porque quando tudo está bem, a gente não busca Deus, a gente não quer Deus. Porque tudo está bem, para que a gente vai querer Deus? Mas então Deus permite o dia mau para nos afunilar, vai nos afunilando. E eu costumo falar que Ele permite que a gente vai cair no fundo do poço, para a gente só poder olhar para cima, não poder olhar para lado nenhum. Que enquanto a gente está olhando para um lado, para o outro, a gente não quer Deus, não busca Deus. Então aí quando a gente cai no fundo do poço, aí a gente olha para cima e vê Deus e busca Deus. Então o Senhor nos alerta, e para a gente revestir de todas as armaduras de Deus, porque Ele alerta que o dia mau vai chegar, e é inevitável, vai chegar. Mas a gente tem que ficar firme, revestir firme, ficar firme no Senhor. E por quê?
porque coloca para mim Romanos 5:3, fala assim: e não só isso, mas também gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que concedeu. Amém? E não só isso, fala também assim: bendito seja o Deus e Pai nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da misericórdia e Deus de toda a nossa consolação, que nos consolou em todas as nossas tribulações, para que a consolação que recebemos de Deus possamos consolar os que estão passando por tribulações. Então, é para isso que servem as tribulações, as lutas que a gente passa, que através dessas provas, dessas lutas, nós possamos consolar outras pessoas. E eu quero trazer um texto para vocês de pessoas que se viam o dia mau chegou para elas e não buscando a Deus. Olha o que aconteceu, teve perdas grandiosas. Coloca para mim, a tradução que eu estou usando aqui é a Thompson, tá? 2 Reis 6:24, fala assim: depois disso, Ben-Hadad, rei da Síria, juntou todo o seu exército, subiu e cercou a Samaria. Houve grande fome em Samaria, porque cercaram até que se vendeu a cabeça de um jumento por 80 ciclos de prata, e a quarta parte de um cabo de cebolas selvagens por 5 ciclos de prata. Deixa eu fazer uma oração. Senhor Deus, nessa hora eu coloco minha vida na Tua presença, Pai. Eu venho me rebaixar, Deus, que o Senhor venha crescer, Pai. Que o Senhor venha falar no coração de cada um que está aqui, Deus. E que venha sair cheio da Tua presença, do Teu Espírito Santo, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Então aqui, naquela época, aqui fala que o rei da Síria cercou Samaria. E naquela época as cidades tinham grandes muros. E toda a cidade era fortificada e tinha grandes muros. E tudo que a comida vinha de fora, a água vinha de fora. Então o exército cercava a cidade, cortava a água e cortava a comida. Então havia grande fome, grande fome. E ali fala que o cerco foi se apertando, que a única comida que tinha era a cabeça de jumento e cebola selvagem. Tem traduções que vai falar que é esterco de pomba. E aí fala aqui no texto, mais adiante, fala assim que o rei estava passando por cima do muro, porque os muros eram bem fortificados, era largo, então dava para se andar em cima do muro. E fala que o rei estava passando em cima do muro, e aí uma mulher gritou: só corre, ó rei, meu senhor. Aí o rei vai responder para ela assim: se o senhor não te acode, como que eu vou te acudir? Da onde? Da eira ou do lagar? Aqui ele está falando assim: o único que pode te socorrer nesta hora é o Senhor. E ele está falando que o lagar aqui, e eira, a eira é o quê? Antigamente eles guardavam os cereais na eira, que era um campo cimentado, então eles jogavam ali os cereais e era guardado ali. E o lagar é onde eles colocavam os frutos e tal. Então ele está falando assim: na minha despensa não tem nada, como que eu vou te socorrer? Porque por causa da fome, tinha muita fome e ela estava socorrendo. Só que aí, aqui, ele não podia ajudar a mulher. Ele falou: se o Senhor não te ajudar, como que eu vou te ajudar? Mas aqui você vai ver que as pessoas não vão poder te ajudar. Muitas das vezes não vai poder te ajudar. Mas as pessoas é curiosa: o que tens? Ele vai falar para ela: o que você tem? Quer ver? Onde está falando aqui? Aqui no 27. Peraí. Aqui no 28 fala assim: disse-lhe mais o rei: o que tens? Aí essa mulher respondeu: esta mulher me disse: dá cá o teu filho para que comamos hoje. E comemos. E amanhã comeremos o meu filho. Então cozinhamos o meu filho e comemos. E no outro dia, quando ela falou para ela: dá cá seu filho para que comamos, ela escondeu. Então o rei ficou revoltado e rasgou suas vestes. E ficou revoltado. E aí, de quem que é a culpa? De quem que é a culpa nessa hora? O rei, você viu que o rei não podia ajudar ela. Ele falou: se o Senhor não te acudir,
eu também não posso te acudir. Mas ele estava interessado no que ela tinha, porque ela estava passando. E muitas vezes vai ser assim em nossas vidas. As pessoas não vão poder nos ajudar, mas as pessoas vão curiar. O que tem? O que está passando? E aí de quem que é a culpa? Aqui está. E aí vai aqui, no 31, coloca 6:31. E disse mais o rei: assim me castigue Deus severamente, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, ficar hoje sobre os ombros. Então tinha que a culpa do profeta, da igreja. Muitas das vezes vai ser desse jeito nas nossas vidas. A gente está passando por tribulações, as pessoas não vão poder nos ajudar. E muitas vezes a culpa vai para quem? Você está indo na igreja? Por que você está indo nessa igreja? O que você está fazendo na igreja? A culpa coloca a culpa em Deus. E aí, culpou a Deus. E aí o rei colocou a culpa no profeta e ainda tem mais, mandou tirar a cabeça do profeta. E aí, no 31 vai dizer assim: disse-lhes o rei: assim me castigue Deus severamente, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros. E aí Deus manda tirar a cabeça do profeta, porque coloca a culpa no profeta. Está passando toda aquela tribulação, porque não buscou a Deus, que a própria palavra de Deus fala que nós temos que buscar a Deus, clamar a Deus. Aqui, em Salmos 34:3 diz assim, está escrito: o justo clama o Senhor e os ouve, e os livra de todas as suas tribulações e angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva-os contrito de espírito. Salmos 34:17. Então nós temos que buscar o Senhor. Quando vir o dia mau, a gente tem que estar preparado. Cada culto que a gente está aqui, a gente está se preparando, está se alimentando, porque o dia mau vai chegar, é inevitável. E ainda, quanto mais agora que os dias estão sendo abreviados, o diabo está furioso, ele está tentando tragar. Quanto mais ele conseguir levar, ele vai conseguir, ele vai levar. Então nós temos que estar preparados, temos que estar meditando no Senhor dia e noite. Mateus 6:33 vai dizer: buscar primeiramente o reino dos céus e fazer sua justiça, que todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós temos que estar focados em Deus, buscar em Deus, porque só assim vamos conseguir passar pelo dia mau, vamos conseguir vencer as tribulações, as lutas, e Deus vai nos dar a vitória. E aí a notícia ia chegar para o profeta. Deus manda um mensageiro à frente, né? Porque para depois ele ir atrás. Então ele manda um mensageiro lá avisar o profeta, né? Que a culpa era dele e ia tirar a cabeça dele, né? E aí quando a notícia ruim se levanta, o que a gente faz com notícia ruim? Aqui o profeta vai nos ensinar. Ora, Eliseu estava sentado em sua casa. E também as autoridades de Israel, Mateus 6:32, tá? Assentado com as autoridades de Israel. E estava assentado com ele, e enviou o rei um homem à frente de si, que é o mensageiro. Mas antes que chegasse a Eliseu, aí Deus já tinha revelado para Eliseu que o rei tinha mandado. Mas antes que chegasse, Eliseu disse às autoridades, aos anciões: vede, como o filho do homicida mandou-me tirar a cabeça. Olhai, quando vier o mensageiro e fechar a porta e empurrar para fora com ela, não vem ele após o ruído do som dos pés do seu senhor? Então aqui ele já está nos ensinando. O que a gente faz com notícia ruim? A gente não pode dar ouvido para notícia ruim, porque o diabo vai usar notícia ruim para nos afrontar, para nos querer nos derrubar, nos afastar de Deus. E se a gente der entrada para isso, dar ouvido, ele vai começar a trabalhar através disso, porque aqui já fala que após a notícia ruim, o diabo já veio e vai trabalhar. E a gente já tivemos um exemplo bem claro, que foi aquela pandemia que teve, e a televisão jogava uma notícia ruim, só morte, e o povo ficou apavorado, amedrontado. Então não podemos dar ouvido para notícias ruins. E temos que estar alicerçados no Senhor, temos que estar empenhados em buscar o Senhor. Porque quando a notícia é ruim, não é que não vai ter prova, não vai ter luta, mas ver com Jesus é viver em paz em meio à guerra. A gente vai ter paz, porque Ele vai nos ajudar, Ele vai nos sustentar, Ele vai caminhar com a gente, Ele vai nos guiar, e vamos ter vitória, em nome do Senhor Jesus. E aí ele fala aqui, né, fechar a porta e empurrar para fora. Aí, estando ele ainda a falar, no 6:33, estando ele ainda a falar,
Com eles, o mensageiro chegou e disse: ó rei, este mal vem do Senhor, porque eu esperaria mais do Senhor. Olha o que ele fala. A culpa é do Senhor. E muitas vezes é assim em nossas vidas. A gente não veio o dia mal, a gente não busca o Senhor, ou está na igreja, está se preparando tudo, mas quando vem o dia mal, a gente não sabe lidar com aquilo. E a primeira coisa que a gente faz é não vir na igreja. Não vem na igreja. E aí quando as coisas vai funilando, vai ficando pior, a gente coloca a culpa em quem? Em Deus. Deus é culpado. A gente não é culpado por andar errado, por estar fazendo a coisa errada. Mas aí, olha o que o profeta fala para ele, no 7. 2 Reis 7. Disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor: amanhã por estas horas haverá uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo na porta de Samaria. Está vendo? Essa mulher que comeu o filho dela, perdeu o filho, algo que Deus tinha dado para ela. E filho aqui é promessa de Deus. Eu vou classificar isso aqui como o quê? Como aquilo que Deus colocou na sua mão. Muitas das vezes, a pessoa abre um comércio, e aí, está ali, Deus mandou ele abrir o comércio, Deus que deu para ele. E aí começa a vir as notícias ruins, começa a vir, ele vai lá e come aquele comércio. Por causa da notícia ruim. Não está afirmado em Deus, não está buscando a Deus para saber o que vai acontecer. E assim como essa mulher, ele perde aquilo que Deus deu na mão dele. Às vezes está procurando uma vaga de emprego ali, Deus abre uma porta, e Deus colocou na tua mão ali. E aí por causa das notícias ruins, porque está ali se levantando alguém do trabalho, você acaba deixando aquilo, come aquilo que Deus te deu. Está passando por uma enfermidade, a mesma coisa. Busca o Senhor, o que a palavra fala? Busca, se empenha, vai, se dedique, pague um preço, que Deus vai dar vitória, Deus vai dar a cura. Mas aí você acaba, por causa da notícia ruim, você acaba deixando de lado, acaba padecendo, desanimando. E aí aqui o profeta fala: haverá amanhã, é este horário, ou seja, 24 horas. Se essa mulher tivesse buscado o profeta, não teria perdido o filho, não teria passado por toda essa tribulação. Por quê? Não estava preparado. Então, por isso que nós temos que preparar. Eu costumo falar que quando um soldado vai para a guerra, ele fica anos e anos ali preparando, se empenhando. Tem pessoas que até imploram uma guerra, né, porque o cara não aguenta mais ficar ali dentro. E com a gente tem que ser assim, a gente tem que estar preparado, porque surgir, a gente bater de frente. E eu costumo falar que na escola a gente aprende as lições e depois faz a prova. E com Deus é diferente, Deus nos dá a prova, depois Ele nos ensina a lição. Só que é diferente, na escola o professor não fala nada com você. Só que com Deus é diferente, o Espírito Santo está do seu lado, pega na sua mão, caminha com você, te ensina a fazer, te ensina e dá a vitória. Amém? Então aqui ele fala. Haverá uma medida de farinha por ciclo a porta de Samaria. E aqui eu quero abrir um paralelo para contar um testemunho, porque a palavra de Deus fala. Deixa eu pegar aqui. Tá, e aqui, antes de eu falar esse testemunho, aqui Salmos 63, 8 diz assim: a minha alma te segue de perto, e tua destra me sustenta. Salmos 54, 4, certamente Deus é o meu auxílio, e é o Senhor quem me sustenta. E aqui eu quero falar o meu testemunho, eu quero abrir um gancho para contar um testemunho. Eu ia contar o testemunho já passado, mas aí teve uns recentes, Deus falou: não, conta os recentes, tem que ser o fresquinho, tá na chapa. E aqui, portanto, 2 Timóteo 1:8 diz assim: portanto, não se envergonhar de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suportai comigo os meus sofrimentos, e pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Salmos 119 diz assim: falei dos teus testemunhos diante dos reis, e sem ficar envergonhado. Então nós temos que contar os testemunhos que Deus faz. O testemunho não é para deixar guardado só para você, que através do seu testemunho Deus vai
libertar outras pessoas, vai tratar no coração de outras pessoas. Então, eu quero contar um testemunho que foi recente. Assim, como o dia mal chegou para essa mulher, chegou para esse povo, eu também estava passando uma tribulação, um dia mal, e foi na área financeira, e foi recente, e as coisas foi fechando, foi afunilando. Aí eu lembro que era uma sexta-feira, eu fui trabalhar a pé, que eu já estava poupando combustível para vir no culto no domingo. E eu lembro que eu estava descendo a pé, e aí era 5 e pouquinho da manhã, que eu tinha que entrar cedo. E eu descendo, aí no trajetório do meu caminho, eu lembro que eu vi um amigo meu, que fazia muitos anos que eu não tinha visto ele. Mas tchau, ele cumprimentou eu, foi embora. Aí eu fui trabalhar já, e ali já passando várias situações, e orando a Deus, buscando a Deus em paz, sei do que Deus tem feito na minha vida, sei do que Ele já fez, então eu estava em paz. Estava igual aquela mulher lá, tudo vai bem. Lembra que o filho morreu, ela foi atrás do profeta, as pessoas perguntavam, tá tudo bem? Ela, tudo vai bem. E o filho estava morto. E eu estava desse jeito, em paz, que já sei de onde o Senhor me tirou, tenho a convicção do que Ele já fez na minha vida. E aí eu fui trabalhar, e aí eu lembro que terminou tudo, eu cheguei em casa, aí dormi, e aí Deus me deu um sonho. Aí eu sonhava que eu estava num churrasco, tinha uma mesa grande, e aí na mesa tinha um espeto, e nesse espeto, esse amigo que eu vi, na madrugada quando eu fui trabalhar, ele chegava com um espeto de carne, mas só que a carne estava crua, e colocava nesse outro espeto que estava na mesa, e eu estava sentado na mesa. Aí eu lembro que acordei no sábado, era de manhãzinha, e aí o Espírito Santo começou a trabalhar comigo, trabalhando, que ele tem revelado alguns sonhos para mim, e aí começou a trabalhar. Eu não falei nada para minha esposa, aí beleza. E aí trabalhando, isso era umas 8, 9 horas da manhã. E aí eu lembro que a gente estava tomando café, só tinha 2 pacotes de bolacha creme crack. Aí oramos ali, demos graça para o Senhor e tal. Aí nesse meio tempo tocou o interfone. Pum, que vai ser uma hora dessa? Eu falei com a minha esposa. Aí eu fui lá atender, né? A gente olhou pela câmera, era uma senhora, eu fui atender, ela falou assim, moço, eu estou com muita fome. Você tem alguma coisa para dar? Aí eu ia falar não. Aí eu parei e falei, opa, não tem nada, né? Eu ia falar, né? Aí eu parei, chamei minha esposa. Falei, amor, ela quer alguma coisa para comer, né? Aí minha esposa veio e falou assim, eu vou lá ver. Ela chegou, foi lá. Aí ela pegou um pacote de bolacha creme crack, que é o único que tinha, que a gente estava comendo, que tinha na nossa mesa. E aí o Espírito Santo trabalhando. Eu falei, opa, isso não é por acaso. Aí demos para ela agradeceu, saiu feliz, foi embora. E aí tá. E aí isso era umas 8, 9 horas, a gente em paz, e o Espírito Santo trabalhando comigo, revelando aquele sonho. Aí eu falei, opa, o sonho, você ouviu o rapaz ontem? Então foi recente. E aquele pedaço de carne, o que significa? Por esses dias, Deus vai pôr a carne na minha mesa. Mas eu não sabia que seria tão rápido. E aí tá. Isso era aí foi quando? Umas 11 e pouco, 11h30, né? Aí tocou o interfone. Aí uns casal abençoado, que Deus usou a vida deles, que possa sempre abençoar a vida deles. Chegou lá, eu abri a porta, o portão. Aí eu falei, o que foi? Até assustei, né? Eu falei, o que vocês estão fazendo aqui, né? Ah, peraí, o Senhor mandou me te dar isso aqui, né? Aí deu, um monte de sacola, uma compra imensa, uma compra enorme. E aí, nós choramos, minha esposa chorou, todo mundo ficamos agradecidos. Aí eu lembro que a gente pôr na mesa, para a gente orar, né? Porque toda a gente ora. E quando eu estava orando, aí tinha a carne do meu sonho estava ali. A carne do meu sonho estava ali. E aí a gente orou, e aí Deus fez. Eu não imaginava que seria tão rápido. E aí já tinha revelado para mim através daquele sonho. E Deus supriu a necessidade. Glória a Deus. Deus é poderoso, Deus faz. Mas é o que eu falei, você tem que manter firme, tem que ter uma convicção em Deus. Tudo vai bem, não pode desanimar. Por mais que esteja passando prova, esteja passando tribulações, esteja passando lutas, a gente tem que estar firmado. E a palavra de Deus vai falar também, e eu quero quero contar outro testemunho que é recente, mas é da minha filha. A palavra de Deus fala para a gente ensinar as crianças no caminho que se deve andar, para quando crescer não desviar, né? E assim a gente faz com a minha filha, Belinha, ela tem 3 anos, e a gente ensina a orar em tudo que ela quer, a gente ensina a orar, tendo dinheiro para comprar ou não tendo.
E eu lembro que um dia ela foi dormir, ela estava com a mãe dela, ela pediu chocolate. Aí a mãe dela falou assim, não, filha, agora a gente não tem dinheiro para comprar, mas vamos orar a Deus e Jesus vai dar, né? E aí, mesma coisa, passou algum tempo, a gente estava vindo para o culto, se preparando, Deus novamente surpreende. Toca num casal, uns casais abençoados, tocou o interfone, a gente até assustou, pegou meio de surpresa. Aí, mesma coisa, abriu um portão. O que foi? Já veio com um bolo, tudo que a minha filha gosta, chocolate, caixa de chocolate, pão de mel que ela gosta, tudo. E Deus fez. Aí ela falou assim, olha pai, como Jesus deu. E ela ficou pulando de alegria. E aí, não só isso. Aí, também outro testemunho. Ela queria um tênis. Ela tem um tênis de cardápio, ela queria um sem cardápio para ir para a escola. Mesma coisa. Eu falei, vamos orar, filha, vamos orar, porque Deus dá, né? O Senhor é poderoso, né? E aí, mesma coisa, oramos. Tinha até esquecido já disso aí. Ela também esqueceu. Aí chegou um dia aqui na igreja, acho que foi no domingo, o irmão falou assim, vamos no carro que eu vou pegar um presente para a Belinha. Eu falei, o que é? Ah, um tênis. Os casal abençoado também. Foram lá em Jaú, Deus tocou no coração da esposa dele, comprou o tênis. Só que eu não falei para ela estava brincando ali, né? Ela estava brincando ali, aí eu cheguei com a caixa de presente, né? Estava embrulhado certinho. Eu falei, Bela, o seu presente aqui, o que é isso? Ah, um presente era para você, né? Aí ela já parou de brincar na hora. Aí a gente estava indo embora, demos paz para todo mundo. Fomos, aí a gente entrou no carro. Aí eu estava conversando com a mãe dela assim, ela já foi rasgando a caixa, já. Pastor, era que ela viu que era o tênis que ela queria. Essa menina começou a pular dentro do carro, ela estava com o tênis no pé. Ela começou a pular e falou assim, olha como Deus é poderoso, olha como Jesus é poderoso, olha como Jesus é poderoso. 3 anos. Olha as experiências que a menina tem. É para ele. Deus é poderoso. E Deus faz. Deus é poderoso. E ela tem outras experiências. E é muito importante. Quem que tira isso dela, pastor? Quem que tira? Ninguém tira. E tudo agora ela fala, vamos orar, Jesus dá, vamos orar, Jesus dá. Às vezes ela está falando, ela pega até a gente de surpresa, que a gente está lá em casa, ela fala assim, mas tem isso, mas vamos orar, Jesus traz, Jesus dá, ela fala, tem convicção. Amém? Não pode reclamar, tem que estar firme, e tem que ser exemplo. Com certeza, Deus usa. E através dessas provas, dessas lutas, tudo que a gente passa, a gente pode tratar outras pessoas, que estão passando a mesma coisa, né? E Deus usa a gente. E é gratificante, não tem o que falar. Deus é poderoso. E aí, que hora que é? E aí, voltando para o texto. Deixa eu ver onde que eu me localizar aqui. Pera. Aqui. E aí, aqui, ó. Aqui, tudo aquilo que aquele povo estava passando ali. Em Samaria, que teve aquele cerco, estava tendo fome, não tinha água, não tinha comida, a mulher comeu o próprio filho e por causa deu ouvido a outra, tal. Olha aqui aonde que estava o problema. 7:2. 2 Reis 7:2. Aí o profeta fala, né, lá no 1, né, fala que haverá fartura na porta de Samaria. Aí no 2 fala assim, o capitão cujo braço o rei se apoiava, porém respondeu ao homem de Deus, ainda que o Senhor fizesse janela nos céus, poderia acontecer isso? Olha, onde está o problema? Em quem que o rei estava se apoiando? Um cara sem fé. O cara tinha fé que Deus podia abrir janela nos céus, mas não tinha fé que Deus podia trazer comida na porta de Samaria. E aí eu pergunto para você, em quem você tem se apoiado? Nos momentos difíceis, nos momentos de luta, nos momentos de provas. Será que é uma pessoa de Deus que vai te impulsionar para Deus? Falar, não, vamos junto, a gente sai dessa. Deus pode te livrar dessa. Deus é a solução. Ou é aquela pessoa que te leva mais... não, deixa a igreja. A primeira coisa a falar não, é culpa da igreja. Abandona a igreja, não vira nada. E acaba te desfalecendo. Então aqui, olha, a gente tem um exemplo bem claro. Qual que era o problema aqui? Aí ele fala assim, né? Pode acontecer isso? Respondeu, porém o profeta respondeu, né? Respondeu Eliseu, porém tu verás com os teus olhos, porém não comerás. Tá vendo? Por ele ser incrédulo. E será que aconteceu isso? Aí aqui não precisa abrir, Kaique, mas aqui do 3 em diante vai dizer assim,
E ali, então, a cidade era fortificada, né? E ela tinha os muros e tal. E tinha, aqui no 7 em diante, vai falar assim, que tinha 4 leprosos. Que naquela época os leprosos não podiam ficar dentro da cidade, então eles ficavam na porta, por lá de fora da cidade, nos portões. E aí eu pergunto para você, se lá dentro não tinha comida, não tinha água, não tinha nada, imagina ali fora que esses leprosos estavam. E aí ele estava ali, fala que tinha 4. E aqui Deus vai começar a trabalhar. O profeta deu a palavra, e aqui Deus vai começar a trabalhar. E aqui os 4 leprosos estavam ali sentados à porta da cidade. Aí Deus coloca no coração de um. Aí ele vai falar assim, bom, aqui nós estamos passando fome. Se a gente entrar na cidade, não tem comida mesmo, a gente vai passar fome e vai morrer. Se a gente ficar parado aqui, a gente vai morrer. Então vamos no arraial dos Sírios, a gente se integra a eles, se eles deixarem a gente viver, a gente fica prisioneiro, mas a gente vai ter comida, vai ter tudo. E se eles nos mataram, amém. E aí, então, o texto vai falar aqui que eles saem de madrugada para ir no arraial dos Sírios, onde estão acampados o povo que está cercando a Samaria. E aí eu fico imaginando, pastor, aqueles leprosos, que a lepra fica em carne viva e mal dá para andar, a roupa se única pela. Aí eu fico imaginando, os 4 saindo e indo bem devagarzinho. Um apoiando no outro, talvez caía, levantava. Mas vão, sair de madrugada, imagina, no escuro ainda. Mas olha como Deus é poderoso. Olha o que Deus faz. Eles levantam e vai. O texto fala que eles saem de manhãzinho e vão. Aí, olha o que Deus faz. No 7:6, Kaique, bota para mim 7:6. Ó, 4 leprosos. Eles mal conseguem andar, imagina, passando fome, sem sede. Olha o que Deus faz. Quando eles começam a caminhar, aí fala assim, ó. Peraí, deixa eu voltar antes, 5. Então levantaram ao anoitecer para irem ao acampamento dos sírios. Chegando eles na entrada do acampamento, não havia ninguém. Presta atenção. Será que Deus é poderoso? Pois o Senhor fizera, ao ouvir no acampamento dos sírios, um barulho de carros e cavalos, como o som de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: Vede, o rei de Israel alugou o rei dos heteus e o rei dos egípcios para virem contra nós. Como? Não tinha dinheiro para comida, não tinha dinheiro para nada. Olha o que Deus faz. Olha o que Deus faz. E aí fala que esses leprosos chegam ali, está tudo abandonado, não tem nada. Comida em abundância, ouro, prata. Aí fala que eles comem, bebem, se fartam. Só que aí Deus coloca no coração deles: não, mas não está certo isso. Não está certo a gente ficar aqui, ter toda essa abundância aqui e o povo lá passando fome. Aí o texto vai falar, que mais à frente, que eles vão e chegam na cidade e comunicam, né? Que está lá, que tem comida à vontade, em fartura, em abundância. E aí o texto fala que até o povo não acreditou. E aí o rei manda uns cavaleiros na frente para ver se era verdade, porque eles acharam que era uma cilada, né? Que os caras estavam mandando ele sair para entrar na cidade e pegar. E aí, só que aí manda e vê que é verdade. E aí lembra o capitão que falou que ainda que Deus fizesse janela nos céus, poderia Deus fazer isso, colocar comida na porta de Samaria em fartura? Deus pode, Deus faz. Existe alguma coisa impossível para Deus? Jamais, Deus faz. Deus faz muito além do que você imagina, Deus é poderoso. E aí então no 17, cai 17, 2 Reis 7, 17. Ora, o rei havia colocado à porta o capitão, em cujo braço se apoiava, e o povo atropelou na porta, e ele morreu, como disseram o homem de Deus. O que falou quando o rei dissera a ele. E aconteceu como o homem de Deus dissera ao rei: amanhã, a esta hora, haverá 2 medidas de cevada por um ciclo, e 1 medida de farinha por um ciclo, na porta de Samaria. E aquele capitão que respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janela nos céus, poderia isso acontecer? E ele disse: tu verás com teus olhos, porém não comerás.
E assim aconteceu, pois o povo atropelou na porta e ele morreu. Tá vendo? Você acha que Deus é poderoso? Deus é poderoso para fazer muito além do que você imagina. E eu quero te falar, você que está passando numa prova, uma luta, e não sabe o que fazer, busque o Senhor de todo o seu coração. Não deixe que notícias ruins venham te abalar. Notícia ruim vem, mas não deixe entrar no teu coração. Porque se você deixar entrar através dessa notícia ruim, o diabo vai trabalhar, vai te desfalecer, vai querer te distanciar da igreja. A primeira coisa que vai falar, deixa a igreja, para de ir na igreja, isso não precisa. Mas é pelo contrário, você tem que estar aqui, tem que estar buscando a Deus de todo o seu coração, tem que estar buscando na sua casa, tem que estar meditando, pagando um preço. E tem que ter uma convicção que Deus vai te ajudar. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, a gente tem que ter fé. Tem que ter fé. E Deus faz qualquer coisa, Deus é poderoso. E existe algo impossível para Deus? Não. Então a gente tem que estar meditando dia e noite na palavra. Porque só a palavra de Deus vai nos sustentar. E as coisas estão ficando difíceis, as coisas estão funilando, o diabo sabe que resta pouco tempo, Jesus está às portas. Então é tempo de buscar a Deus, é tempo de meditar na palavra de Deus. E como a própria palavra vai falar que conhecereis a verdade, em João 8,32, conhecerei a verdade vos libertará. Qual que é a verdade? A verdade é essa aqui. A gente tem que meditar nela dia e noite. Amém. Buscar o Senhor de todo o coração. E aí o Senhor vai a seu favor, vai te encontrar e o que você precisar, Deus vai fazer. Ali, vai fazer muito além do que você imagina. Amém? Amém. Essa é a palavra. Espero que você foi abençoado. Muito bênção. Glória a Deus. Amém. 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 Glória a Deus. Deus te deu um texto certo essa noite. Muito bom. Esse é um dos textos mais lindos da palavra. Sim. Mas eu quero que você entenda o seguinte. Você viu que um texto, tem vários na Bíblia, Sim. de vitórias nas batalhas, dos inimigos, vencendo inimigos. Você viu que um texto que ele leu, o que faz no coração da gente? A fé vem pelo ouvir a palavra, Romanos 10:17. Aí, eu já faz tempo que eu não li esse texto, conheço bem, mas faz tempo que a gente não lê. Você viu o que traz dentro da gente? Lembrança de que Deus é poderoso, o que Ele fala acontece, né? Então, tenho certeza absoluta que as pessoas, sabe, você vê, se você abrir em 1 Reis, 2 Reis, Crônicas, isso vai no Testamento, Juízes, tem um monte de batalhas que o Senhor deu vitória para o povo que ama Ele. Você pega lá Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, você vai ver inúmeras vitórias que os discípulos tiveram com o povo daquela época, inúmeras, curas tremendas, né? Perseguições, presos, que o Senhor manda anjos soltar da prisão, né? Através da oração da igreja, o anjo entra lá e Pedro me aparece na casa, ia morrer no dia seguinte, Deus livra ele. Então, fica aqui uma dica, né? De que você pega esse exemplo que o Jair deu e vê, deixa eu ver o que mostra lá em 2 Reis, deixa eu dar uma lidinha em 2 Reis, você vai ver inúmeras vitórias, surpreendentes, né? Então 1 Reis é assim também com Elias, aqui é mais Eliseu, mas Elias também vitórias tremendas. Então fica aí uma dica de você buscar essa força, esse ânimo, essa fé, lendo a palavra. Amém? É uma dica boa, porque às vezes a gente vê as pessoas, lá perto de onde eu moro, em Bauru, tem um outdoor que colocaram agora, está escrito, leia a Bíblia. E no carro também as pessoas põem, mas ler a Bíblia não dá para, não evangeliza nada. Tem que mostrar. Isso que o Jair fez, ele mostrou, leia a Bíblia aqui, 2 Reis tem isso. Porque se o cara ele não sabe nada da Bíblia, vai abrir, a Bíblia vai abrir aonde? Vai abrir Isaías, vai abrir nos profetas, vai abrir em Apocalipse, imagina, ele vai entender o quê? Se ele abrir nas leis lá de Levítico, fala, nossa, aqui nas leis de Moisés, se cometesse pecado, morria a pedrada, o cara vai se assustar, né? Então eu sempre dou a dica, né? Eu preferia, de vez de ler a Bíblia, leia os evangelhos, né? Era melhor, leia sobre Jesus, é melhor que a pessoa sabe de onde começar, que é o Novo Testamento. Então fica aqui essa dica bacana que você trouxe, gostei muito, né? De lembrar um texto que a gente já tem tempo que a gente não mostra aqui, tá certo? Mas é muito poderoso mesmo. E a palavra diz lá em Hebreus 13:8 que Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente.
Aquilo que ele fez no passado, ele continua fazendo hoje, ele é o mesmo. Amém? Tá bom? Glória a Deus, viu, querido? Amém. Valeu muito mesmo. Amém. Senhor, nosso querido Deus, maravilhoso Sim, mesmo, Deus. Senhor. Muito obrigado por usar teu filho, o Jair, que está iniciando, Senhor, nas ministrações. É a segunda vez que ele tem essa experiência. E a gente percebe o que ele foi estudar, ele foi buscar, mesmo às vezes estando tremendo, receoso, como ele falou, né? Assim, convidei no domingo e ele prontamente falou: eu vou. Porque eu também convidei a esposa, né, a Angélica, para pregar. Mas ele falou: eu vou. E eu gostei disso, sabe? Tem gente que fala: ah, não, agora não, me dá um tempo, deixa eu ver. Ele prontamente falou: eu vou. Gostei disso. E você foi lá, estudou e mostrou uma passagem que vai abençoar muita gente. Viu, meu filho? Amém. Viu? Amém. Glória, mesmo dentro das nossas limitações, a semente é lançada. Sim. Sabe? O que Deus quer falar no coração de cada pessoa, chegou lá. Você pode ter certeza, e elas Amém. têm a resposta. Amém. E se você quer, leia com calma de novo esse texto. Você pega lá na pregação dele, que está gravado. Leia de novo, acompanha. Leia junto com ele na sua Bíblia. Você vai ser muito edificado, porque é um dos maiores milagres na palavra, né? E você percebeu isso. Senhor, muito obrigado Amém, mesmo por Deus. essa noite especial. Continua abençoando muito o Jair, a Angélica, a filhinha, em nome de Jesus. Amém. E deixa eu falar uma coisa. Eu sempre pergunto para vocês ali se está tudo bem. Tudo vai bem. E você vai, está tudo bem. Tudo vai bem. Então eu quero dizer para todos o seguinte: por que nós temos o Ministério Socorrer com Amor? Hein, Silvia? Não é para ajudar todo mundo? Tem alimento à vontade lá. Entendeu? Então, não tenha orgulho. Se esse momento é um momento de luta, muitas vezes, a igreja é tua família. Sim. E estou falando isso para todo mundo, né? Chega lá para a Silvia, não é nem para falar para todo mundo, chega para a Silvia: Silvia, tem uma cesta básica para mim? Meu, é um prazer. Nós ajudamos. Aqui na igreja não tem uma família necessitada, nós não deixamos aqui. E mais 8 famílias fora, que não são da igreja, que são muito pobres, a gente ajuda todo mês, com comida, com fralda, o que eles precisam, né? Ajudamos entidades como a PAI, Associação do Câncer, todo mês, com leite, com dinheiro para pagar água. Então, fica aqui essa dica: o Ministério Socorrer é para isso. Naquele momento difícil, no dia mau, que todo mundo passa um dia de dificuldade, ou é com doença, ou é um problema financeiro, ou perdeu o emprego, acontece, é a vida do ser humano, porque Deus quer nos ensinar coisas importantes, porque Ele diz que a luta traz perseverança, paciência, aumenta muitas coisas boas, né? Então fica aqui a dica, aproveitando, né? Que, sabe, eu tive já muitas dessas experiências de levar, de ouvir pessoas, é maravilhoso, sabe? Talvez se você tivesse pego aqui as coisas, né, talvez não tivesse essa experiência, não teria que foi experiência com maravilhosa. Deus, Todo mundo que ouvir essa noite aqui vai ser muito edificado, vai até chorar, que é uma experiência maravilhosa, né, Angélica? Deve ter sido lindo isso. Sim, com certeza. A filhinha observar 2 ou 3 vezes, Deus socorreu o que ela pedir, é algo que não tem preço, né? Ela nunca vai esquecer Nunca. isso, sabe? Eu sei disso, que é assim que funciona. Então, mas fica aqui a dica para todo mundo, que o Ministério Socorrer com Amor é para todo mundo que precisa num dia mau, entendeu? Depois, quando você estiver bem de novo, tudo bem, aí você vai ajudar as pessoas e vai ajudar o Ministério também, tá bom? Tá combinado assim? Né? Só não gostei disso, que eu queria ter ajudado muito, mas Deus mostra melhor ainda, né? Ó. Muitos passaram esses momentos difíceis, que o Paulinho perdeu emprego, tudo, né? Aí a Ionei depois acabou também perdendo emprego. Mas a igreja socorre. Eu nunca vou deixar ninguém passar necessidade, nunca. Mas eu preciso saber de alguma maneira. A não ser que Deus me dê um sonho, né? Que apareça o Jair lá pedindo um espeto de carne. Se ele aparecer no sonho pedindo um espeto de carne, eu vou saber que vou procurar o Jair. Né? Tá bom, meu filho? Então fica a dica importante para todo mundo. A igreja é para isso, é um corpo de Cristo. Cristo é o cabeça. E a gente está aqui para imitar o Senhor. O Senhor socorria, dava alimento, multiplicava. E é o que a gente faz também. Não só ler a palavra, mas também praticar o que a palavra ensina. Tá? Então a gente está à disposição de todos que assistirem aí,
Se precisar de alguma coisa, nós estamos aqui. Tá bom? Deus abençoe, fiquem de pé. A paz do Senhor seja com todos. Amém. Domingo, o pastor Marquinhos vai estar ministrando uma palavra poderosa, tá? Temos coisas muito bacanas aqui. E essa fé, todo culto você vai ter. E na internet, lá no YouTube, Instagram, você vai ter sempre versículos, testemunhos. Abre lá no YouTube, Igreja Cristã Monte Santo de Agudos, tem mais de 1000 pregações de fé, da volta de Jesus, de milagre, tem lá, de libertação. Abre uma e assiste, porque ela está cheia de poder. A palavra de Deus já é poderosa, não é porque foi pregada lá atrás. Como é a pura palavra, ela continua cheia de poder, tá bom? E venha nos cultos, quarta e domingo, que vai ser um prazer te abençoar. Eu te abençoo em nome de Jesus. Vai na paz do Senhor, receba saúde, libertação, e todo mal saia da tua vida agora, em nome de Jesus. Fora, em nome de Jesus, e a bênção completa do Senhor venha sobre você. Receba saúde. Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, te dá saúde agora. Você vai sair daqui liberto e abençoado, próspero. Que o Senhor prospere o teu trabalho. A partir de amanhã, lá no seu trabalho, nas suas vendas, o Senhor prospere abundantemente. Traga tudo aquilo que você está precisando de uma forma abundante, como na multiplicação, com sobras. Com sobras. Amém? Vai com Deus, e domingo espero todos aqui, tá bom? Obrigado pela presença de todos. Louvado seja.